Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui no canal Família, esse espaço abençoado por Deus, criado para a nossa edificação. Hoje é 15 de abril, segunda-feira. Nós estamos dando continuidade ao estudo da lição número 3, A Luz Brilha na Escuridão. Nós temos sido abençoados com essas mensagens de esperança. Você é participante desse projeto, desse ministério. E como você já deve ter percebido, hoje está só eu e o Alexandre aqui nas gravações. O nosso Júnior, o Francisco Júnior, não está conosco, ele está passando problema na saúde, mas está se recuperando e em breve, com certeza, estará conosco aqui. Na semana passada, fui eu que passei alguns dias afastados e agradeço de coração as orações dos irmãos, me ajudaram muito. E assim nós vamos também orar pelo Júnior, que em breve ele esteja conosco. Hoje nós vamos estudar a lição de segunda-feira, Lobos Vorazes. E antes de começar o nosso estudo, nós vamos pedir a presença de Deus através do Espírito Santo. Oremos. Nosso querido Deus, nosso Pai amado, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Muitíssimo obrigado por esse ministério, por esse espaço, o canal Família, que diariamente nós estudamos a palavra do Senhor através das lições da escola sabatina. Teu Espírito nos conduza nesse estudo, é o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo ele começa já nos trazendo aqui a pergunta número 3. Acompanhe conosco aí. Ela diz o seguinte: leia Atos capítulo 20, versos 27 a 32, e faz a seguinte pergunta: que advertências específicas o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja de Éfeso a respeito da apostasia vindoura? Então é importante a leitura dessa passagem. Nós escolhemos o verso 29 e 30 para deixar uma sugestão. Vou pedir que o professor Francisco leia para a gente esse texto. Ok, então vamos à leitura, verso 29. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Verso 30. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Muito bem, então ficou clara aí, a advertência do apóstolo Paulo. Nós podemos deixar aqui a sugestão de resposta. O apóstolo advertiu a igreja que entre eles surgiriam enganos e falsas doutrinas. E essa era a grande preocupação do apóstolo Paulo. Nós estamos vendo aqui, quando nós lermos esse assunto aqui na referência do capítulo 20, nós vamos ver Paulo conversando numa longa reunião com os líderes da igreja de Éfeso. E a preocupação dele era exatamente preparar a igreja para o que estava por vir. E o que estava por vir? Que eles, os crentes, enfrentariam grande perseguição voraz de seus inimigos, até mesmo de dentro da igreja. Ele diz no verso 29, depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes. Então, esse problema, ele é desde o início da igreja cristã. Hoje nós enfrentamos dificuldades, a apostasia, a heresia, a porção de falsas doutrinas dentro do corpo da igreja, mas esse é um assunto que é milenar, vem lá do início da igreja. E o apóstolo Paulo, que tinha feito o seu ministério, desenvolvido o seu ministério naquela região, sabia que a sua partida agora estava chegando, ele seria preso e logo, logo seria sacrificado, e ele está exortando a igreja a ter cuidado com essa realidade. E é interessante, pai, notar que isso realmente aconteceu. A lição aqui, o nosso estudo vai mostrar que durante ali o quarto, quinto século, a igreja passou por sérios problemas de mistura, de práticas idólatras, as heresias estavam dentro da igreja, misturada com a doutrina cristã. Isso realmente aconteceu
E foi um problema para eles, né? Cada vez mais ali a palavra de Deus estava sendo deixada de lado, né? Pouco a pouco iam se afastando da verdade e introduzindo na igreja essas heresias. Isso é bastante preocupante e deve servir de alerta para nós, né? Porque essa realidade ela não acontece assim de uma só vez, ela vem sorrateiramente. Aqui é dito, por exemplo, que isso foi para agradar os pagãos que estavam chegando na igreja. A igreja passou por um forte processo de perseguição e agora está sendo feito concessões. Olha, a igreja está vivendo em paz, a perseguição não existe, então vamos viver em paz com os pagãos, e os pagãos trouxeram isso para dentro da igreja, assim, no propósito de Satanás. Satanás, para ele, tanto fazia ser a perseguição como a concessão, os objetivos dele seriam alcançados. Na sequência do nosso estudo, a lição apresenta a pergunta número 4, e é dito aqui, leia 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 ao 12. E vem duas perguntas. Como o apóstolo Paulo descreveu a apostasia vindoura? É a primeira pergunta. E a segunda, a que características eles deviam estar atentos? A referência bíblica precisa ser lida para ser compreendida, é importante. Nós aqui vamos ler do verso 7 ao verso 10, que o Alexandre vai ler para nós. Então, nos acompanhe aí a leitura bíblica, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7. Porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não podemos dizer, né, Alexandre, que o apóstolo Paulo não se preocupou com a igreja e que Deus, através do apóstolo Paulo, não advertiu a igreja. Então, a partir dessas leituras aí, nós deixamos como sugestão de resposta. A primeira pergunta, como o apóstolo Paulo descreveu a apostasia vindoura como um ministério da iniquidade, que inclusive já operava na época dele. A segunda, a que características eles deviam estar atentos? Eles deveriam estar atentos aos sinais, enganos e mentiras. E o nosso estudo ele vai fechar esse assunto da segunda-feira, né, lobos vorazes, exatamente falando desse ministério da iniquidade, né, que nós vemos aqui no texto bíblico. E é interessante notar que esse ministério já atuava no tempo da igreja, né, na igreja primitiva. Diz aqui, esse afastamento aumentaria nos séculos posteriores. Então, era um processo gradativo, né? E como nós já falamos, nos nossos dias hoje, tem muito isso também, né? Então, a lição de hoje é um alerta para nós também, né? Nos nossos dias, para não nos afastarmos da verdade, porque Satanás ele vai trabalhar com engano dentro da igreja, né? A lição diz mais também, a oposição ao segundo mandamento, a idolatria, né? Foi uma forte tendência dentro da igreja naquela época. Nós já estudamos em outras lições que o povo dessa época era muito idólatra, né? As nações idolatravam ídolos, figuras, animais, e com o objetivo, a lição até cita aqui, né, de tornar o cristianismo aceitável, essas práticas foram sendo introduzidas na igreja para tentar agaranhar o máximo de número de pessoas possíveis. Né? Agregar aqueles que estavam fora e que deveriam ser trazidos para o seio da igreja, é verdade. Mas
se afastando da verdade, né? Então, infelizmente, isso aconteceu. E, inclusive, a lição, né, ela fecha aqui esse dia dizendo assim, que tipo de concessões vemos na igreja atual? Então, a gente vê que é um assunto atual, né? Com certeza você aí deve ter pensado em algumas concessões que você já percebeu no meio da igreja. Então, é importante nós nos determos à palavra de Deus. Muito boa essa tua colocação, Alexandre. Nós finalizamos esse dia nos trazendo essa reflexão. É hora de nós buscarmos a palavra de Deus, é hora de nós estudarmos a palavra de Deus, e o Canal e Família é esse espaço criado exatamente para nós estudarmos a palavra de Deus e ficar com a nossa fé alicerçada no assim diz o Senhor. Que essa seja a tua e a minha experiência, meu querido irmão.